Aleluia, aleluia, aleluia. O Senhor esteja convosco. Conclusão do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus se manifestou aos 11 discípulos e disse-lhes: Ide pelo mundo inteiro e anunciai o Evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer será condenado. Os sinais que acompanharão aqueles que crerem serão estes: expulsarão demônios em seu nome, falarão novas línguas, se pegarem em serpentes ou beberem algum veneno mortal, não lhes fará mal algum. Quando impuserem as mãos sobre os doentes, eles ficarão curados. Depois de falar com os discípulos, o Senhor Jesus foi levado ao céu e sentou-se à direita de Deus. Os discípulos então saíram e pregaram por toda parte. O Senhor os ajudava e confirmava sua palavra por meio dos sinais que a acompanhavam. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus caros irmãos e irmãs, nós celebramos hoje a solenidade da Ascensão do Senhor. Celebramos Cristo, que é elevado ao céu e que está à direita do Pai. É assim que rezamos na profissão de fé. Mas isso não é um sinal de que Ele não está conosco ou de que Ele não caminha conosco. Depois de ressuscitado, como nós ouvimos e rezamos nas últimas 6 semanas, Jesus faz um percurso com os seus discípulos, mostrando-lhes que ele de fato estava vivo. E essa solenidade marca, então, a vitória de Cristo sobre o pecado e sobre a morte. Ele vai para junto de Deus. E nós, que já temos a certeza da sua ressurreição, continuamos aqui a nossa caminhada, guiados por Ele, que se faz presente na igreja toda pela ação do Espírito. E aí, na próxima semana, celebramos a solenidade de Pentecostes. Esse é o sentido da solenidade da Ascensão. Jesus agora está junto de Deus e leva para lá a nossa humanidade. Foi o que nós rezamos na primeira leitura, na esperança de que nós um dia estejamos, na primeira leitura não, na oração coleta, na esperança de que um dia nós estejamos lá com Ele. E os textos bíblicos que nós ouvimos nos ajudam a compreender qual é a nossa missão diante da ascensão de Jesus. Nós, agora, é que devemos ser os continuadores da obra de Jesus. Guiados pelo seu Espírito, nós é que devemos agir. Na primeira leitura, nós ouvimos o início dos Atos dos Apóstolos. E Lucas escreve esse texto a Teófilo, que pode ter sido, de fato, uma pessoa, mas que é também cada um de nós, cada amigo de Deus, porque é isso que a palavra Teófilo significa. Teo, Deus, Filos, amigo, amigo de Deus. Então, a cada amigo de Deus, Lucas dirige esta palavra, os Atos dos Apóstolos. Tendo já contado a vida de Jesus, ele quer contar-nos agora como os discípulos agiram na igreja nascente. Contudo, antes, ele faz esta introdução. Lembrando e vivenciou, e terminado esta exortação, Lucas conta que o Senhor foi elevado ao céu e que os discípulos
ficaram olhando para as nuvens que encobriam Jesus, até que apareceu 2 anjos vestidos de branco, que chamaram a atenção deles. Homens da Galileia, por que estáis aí parado olhando para o céu? Esse Jesus que foi levado virá do mesmo modo como o vistes partir para o céu. A chamada de atenção dos anjos é para que nós que ficamos aqui não devemos ficar olhando para cima, esperando Jesus voltar. Devemos olhar para baixo, para os homens e mulheres, para o mundo, porque a nossa missão está aqui. E isso compreendemos quando ouvimos o finalzinho do Evangelho de São Marcos. Jesus dá um mandato aos seus discípulos: ide por todo o mundo e pregai e anunciai o Evangelho a toda criatura. Nós agora, guiados pelo Espírito, temos como missão o anúncio do Evangelho, com palavras, com a nossa vida, com o nosso testemunho. E aquele que crer será salvo. A palavra crer, nós já refletimos algumas vezes sobre ela, mas é importante retomarmos sempre que a vemos. A palavra crer no Evangelho implica muito mais do que apenas acreditar. Esse crer aqui é um crer, é um acreditar, é uma fé acompanhada de obras. Então, aqueles que acreditam em Jesus e que continuam a sua missão, esses serão salvos, participarão da vida junto de Deus. E essa missão de Jesus é a nossa missão, é a missão de cada batizado, de cada homem e cada mulher que faz parte da Igreja de Jesus Cristo. Contudo, o Senhor não diz que é uma missão fácil. Antes, lá num trechinho do Evangelho de São Lucas, Jesus diz assim: todo aquele que quiser seguir-me, tome sua cruz cada dia e siga-me. É uma missão árdua. E por isso, São Marcos fala de sinais que acompanharão aqueles que acreditam e que testemunham Jesus. São 5 que nós podemos dividir em 3 grupos. Os 2 primeiros sinais, ele diz assim: os sinais que acompanharão aqueles que crerem serão estes: expulsarão demônios em meu nome e falarão novas línguas. De fato, muitas vezes no Evangelho ouvimos Jesus que expulsa demônios, que expulsa o diabo. O diabo é aquele que divide. E Jesus não quer ninguém dividido. Ele quer que nós sejamos pessoas inteiras, todos de Deus. Por isso ele usa uma linguagem nova. A linguagem de Jesus, que ele testemunhou com a sua vida, é a linguagem do amor, da inclusão, do respeito. E a nossa missão é essa. Como batizados e batizadas que somos, nós devemos ajudar as pessoas que estão divididas, que estão partidas, que estão alquebradas pela vida, seja pela presença do mal ou não, a se tornarem pessoas inteiras em Cristo. Esse é o nosso dever, essa é a nossa missão. E nós só conseguiremos isso se falarmos esta nova linguagem que Jesus nos ensinou, a linguagem do amor, do respeito, da inclusão, tão necessárias durante toda a história da humanidade e mais ainda no nosso tempo. É preciso demonstrarmos mais esse amor fraterno.
É preciso lutarmos para que mais pessoas tenham vida em plenitude. E nem sempre conseguimos isso. Mas se acreditamos, podemos e devemos fazer. Depois Jesus diz que pegarão em serpentes ou beberem, se pegarem em serpentes ou beberem veneno mortal, não lhes fará mal algum. Na vida de discípulos nós enfrentaremos muitas dificuldades. Algumas explícitas, como as serpentes, a gente vê que ela está lá. Outras escondidas, como o veneno, a gente não sabe onde ele está. Contudo, se acreditamos no Senhor, se agimos com boa fé, não são essas coisas ou pessoas ou situações que vão nos impedir de vivermos bem o Evangelho. Devemos acreditar, ter o Evangelho como norte, como centro da nossa vida, discernirmos e procurarmos caminhar guiados pelo Espírito sempre à luz do Evangelho. Assim, o mal não prevalecerá na nossa vida. Os tempos são outros, é verdade, mas o Evangelho é o mesmo. E contra isso, nada nem ninguém pode mudar, não é? Devemos seguir aquele Evangelho anunciado por Jesus. E por fim, o Senhor diz que quando impuserem as mãos, os doentes ficarão curados. É preciso sermos aqueles que curam nesse tempo, né? Temos percebido como o toque, o abraço, o afago, o carinho faz falta. Que sejamos nós, os cristãos, aqueles que com a sua vida, com o seu testemunho, acolhem as pessoas. Que sejamos nós, os cristãos, o sinal do cuidado de Deus na vida dos irmãos e irmãs. Subiu ao céu, mas esta é a nossa missão e é preciso que nós nos empenhemos para que ela seja cumprida, né? Paulo nos lembra na carta aos Efésios que somos um só corpo, um só espírito, um só grupo com o mesmo objetivo. Contudo, às vezes, temos que nos suportar com amor, caminhar na esperança. Que guiados pelo Espírito de Jesus, a esperança, o amor, o discernimento tomem conta de nós. E na certeza que Ele está junto de Deus, que nós possamos continuar aqui e agora a obra que Ele começou, o anúncio do reino, um jeito novo de viver, para que todos os nossos irmãos e irmãs possam também experimentar nele a vida em plenitude que só Deus é capaz de nos dar. Que assim seja. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor,